Sem sombra de dúvidas, essas são as 4 coisas que eu diria que foram determinantes para eu conseguir sair da minha fase do 0 a 0. Se você não sabe, a fase do 0 a 0 é uma fase que muitos aí estão procurando chegar nela. Provavelmente a maioria das pessoas que começam nesse mercado, elas basicamente passam a maior parte do seu tempo na fase do perde mesmo, onde basicamente só faz perder depositando nas corretoras. E isso acontece por N motivos, que é um assunto para um outro conteúdo denso e pesado para a gente discutir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao dia a dia aqui do trade. Aqui nós discutimos estratégias, coisas que vão fazer pessoas comuns a começar a sair do zero e começar a lucrar de 100 a 500 reais por dia aqui em 2 horas do seu dia dentro desse maravilhoso mercado. Se você não conhece, meu nome é Edson e hoje vamos falar dessa fase, do 0 a 0, como sair dela, como a gente consegue avançar sobre ela. Edson, o que é a fase do 0 a 0? Então, essa fase do 0 a 0, muita gente acaba até confundindo, A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas a fase do 0 a 0 é aquela fase onde você muitas vezes já consegue, domina, já entende desse mercado, já tem um certo conhecimento de estratégia, de gerenciamento, já tem aquele certo conhecimento, porém ainda continua patinando dentro dele. Ou seja, você vai ficar ganha, perde, quando chega no final do mês, ou você está um pouquinho positivo ou está negativo ainda. Então essa fase que acaba sendo uma das etapas determinantes para você avançar na sua trajetória. Por quê? Porque você precisa passar por essa fase. Então, normalmente a gente passa por diversas fases, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui dentro desse conteúdo, mas essa fase é determinante, porque se você não conseguir se fisgar nela, ou seja, ter aprofundamento sobre todo o seu conhecimento, você volta para a fase do perde-perde e muitas vezes não consegue mais sair, porque você chegou lá e depois perde, acaba com o seu emocional. As pessoas confundem o que isso significa. Preste muita atenção agora. 0 a 0 está totalmente não relacionado com consistência. Como assim, Edson? Não está relacionado. Uma coisa é você estar na fase do 0 a 0, outra coisa é você ser consistente nesse mercado. E ser consistente nesse mercado não quer dizer que você é lucrativo ou não. É coisas bem totalmente diferentes. Como assim, Edson? Qual a diferença entre 0 a 0 e a consistência? Preste atenção. Consistência é quando você segue exatamente regras pré-estabelecidas que você escolheu seguir. Ou seja, você tem um plano determinado para gerenciamento, um plano determinado para operacional, para comportamentos diante do gráfico, que seria a mentalidade. Tudo isso seria sua consistência. Se você segue exatamente essas regras que você estabeleceu, provavelmente você é consistente. Isso não quer dizer que você seja lucrativo, porque você pode ser consistente, está na fase do 0 a 0. Então a fase do 0 a 0, como já expliquei, é a fase que você perde e ganha no final do mês. E normalmente, quem é consistente está na fase do 0 a 0, o que está faltando é pequenos detalhes. E esses detalhes que fazem você ir para o próximo nível. Porque se você continuar muito tempo nessa fase do 0 a 0 sem ajustar esses detalhes, o que pode acontecer é a pior situação possível, que é você regredir e voltar para a fase do perde-perde. E para voltar, sair do perde-perde e voltar novamente a ter lucro, começar a ter lucros, fica cada vez mais difícil, porque emocionalmente você está abalado. Eu sei que você quer ficar bom nessa parada, então diante disso vamos ter o nosso Jornada TAV, velho. Onde é um evento onde basicamente eu vou te ensinar para você sair do zero, os primeiros passos para você sair do zero, uma pessoa comum sair do zero, começar a lucrar de 100 a 500 reais por dia ali. Vou contar um pouco da minha história e estratégias para você ter isso na sua mão e você começar a ter resultado nesse mercado. Então, se você está entrando agora, vai ser massa. Se você é experiente, vai aprender uma parada nova e um pouco da minha história. O que eu fiz para começar a ter resultado dentro desse maravilhoso mercado. Então, para se inscrever e ter acesso às aulas, você vai acessar aqui a descrição e entrar dentro do grupo. Vai ter um grupo do WhatsApp onde eu vou passar todas as informações somente para quem está ali dentro. Beleza? Então, coloque seu melhor e-mail, entra dentro do grupo e a gente vai conversando por lá. Edson, quais são as fases de um trader?
Vamos lá e vamos identificar qual é a sua fase. Quando você começa nesse mercado, você pode começar de duas maneiras. A primeira, que é que alguns sortudos têm essa sorte, né, essa bendita sorte de começar vencendo esse mercado, começar tendo lucros, ou seja, coloca seus R$50 ali, transforma esses R$50 em 300, R$500 e, cara, aí você, não sei se aconteceu com você, ó, com alunos meus que já conversaram comigo, que eu tô nesse mercado há um tempo, então tenho muito feedback da galerinha. Entra numa emoção de que, pô, zerei agora, descobri a porção mágica, a pílula mágica para ganhar dinheiro, porque eu com R$50 fiz R$1.000, fiz R$2.000. Isso é um dos começos de quem está entrando nesse mercado. O outro começo é de você já começar perdendo. Nunca teve essa sorte de começar já ganhando, né? Então começa já perdendo, só faz perder. Então pensa numa linha do tempo. Tem gente que começa ganhando, tem gente que começa perdendo. Só que a diferença entre esse e esse é que o que começou ganhando, provavelmente não, com toda certeza, já deixa aqui nos comentários para saber em qual desses dois aqui você começou. Começou perdendo ou começou já ganhando? Mas quem começou ganhando, pela minha experiência, começou ganhando, perdeu tudo e foi para a fase do perde-perde. Começa ganhando e perde-perde. E isso, por muitas e muitas vezes, com certeza vai ser muito pior do que a segunda situação, que você já começou perdendo, porque você já tá com o emocional abalado. Você imagina, pô, eu consegui fazer R$1.000, consegui fazer R$2.000, R$500 com R$50, então eu consigo fazer novamente. E aí você tenta e nunca sai do canto, porque você ainda não tem o conhecimento, ou pelo menos você passou pelo tempo necessário para amadurecer, para começar a ter resultados. Depois disso, você está na fase do perde-perde. Provavelmente você vai passar por essa fase, perde-perde, onde você vai ter um tempo de amadurecimento no mercado, de entendendo como funcionam estratégias, entendendo como funciona gerenciamento, como funciona o comportamento do mercado. Já vai ter sofrido pra caramba. Você vai passar uma fase perde-perde para depois chegar na fase do 0 a 0. Como é essa fase do 0 a 0, Edson? Essa fase do 0 a 0 normalmente é quando você já está mais estruturado em termos de operacional, está estruturado e já entendeu como funciona um gerenciamento. Então você já está mais calejado. Ainda não está bom, você entende, já tem conhecimento técnico, mas ainda não está totalmente fiel ou confiante nas suas operações, porque você acaba ficando perde, ganha e muitas das vezes escuta muito bem, acaba deslizando no gerenciamento, não respeitando e perdendo mais do que deveria naquele dia. Provavelmente isso aí aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo por muito tempo, aconteceu demais comigo, mas eu consegui evoluir nessa parte. Depois da fase do 0 a 0, onde você vai fazer alguns ajustes, você vai para a fase do ganha-ganha. Depois de seguir esse ciclo, você pode voltar. Essa notícia é ruim. Você pode chegar na fase do ganha-ganha, mas se você sair do processo, começar a fazer coisa errada, você pode voltar para a fase do perde-perde. É um processo, por isso que normalmente leva assim um tempo para começar a ter resultado, porque você vai estar maduro o suficiente para ficar bom nessa parada, que é uma das frases minhas aqui, ficar bom nessa parada, e é esse o meu objetivo quando eu criei esse canal, para você ficar bom nessa parada. Por isso que eu entrego muito conteúdo e detalhes para você conseguir já aplicar depois que assistir um vídeo. Então já deixa aquela moral aqui, já deixa aquele like, porque ajuda pra caramba esse vídeo ser compartilhado para outras pessoas conhecerem os detalhes por trás que ninguém te ensina. Edson, quais são as vantagens de chegar na fase do 0 a 0? Essa bonita fase, cara. Uma das maiores vantagens é porque você já tá mais calejado, e outra coisa, você já também não mais perde do mercado. Você já tá naquela fase que provavelmente você deposita e saca, já se deposita e saca, mas você não perde mais dinheiro. Você já fica naquela fase tipo, pô, já coloquei um dinheiro, mas nunca mais precisei tirar o dinheiro da minha conta bancária para botar novamente na corretora porque eu perdi. Então você já fica naquela fase, é muito mais tranquila. Diante disso, você consegue já procurar melhorias para tentar sair dessa fase, porque você sabe que chegou nessa fase, você está escutando esse vídeo aqui agora, e aí você vai tentar procurar melhorias e a gente vai discutir um pouquinho sobre como você sai dessa fase aí, para sair dessa habilidade fase e começar a ter resultados de uma vez, que é onde a gente vai comentar os nossos 4
passos que eu fiz, beleza? As 4 coisas que eu fiz. Quanto tempo demora para chegar nessa fase do 0 a 0? Isso é uma pergunta difícil, mas se eu for seguir um processo, se eu dissesse para você assim, Edson, quanto tempo você acha que eu seguindo tudo que você tá me falando, seguindo um processo direitinho, quanto tempo você chega na fase 0 a 0? Ser sincero para você, se você começasse hoje e, por exemplo, vou falar um caso hipotético. Se fosse um aluno meu, que eu passasse todo o meu conhecimento para você, passo a passo ali, em torno de 3 meses, você começando do zero, até seguindo exatamente tudo que eu falar, em 3 meses você já é consistente. Consistente que eu digo assim, começa já a ter os primeiros resultados, já sair da fase do 0 a 0. Porque provavelmente você entrou nesse mercado e entrou com um emaranhado de conteúdo chegando até você. Ou seja, muita informação, YouTube, Instagram, muitas estratégias diferentes, estratégias milagrosas, estratégia de 99%, estratégia da Índia, chinesa, japonesa, tudo já foi chegando para você. E aí você foi testa aqui, fazia um gerenciamento ali, não consegue respeitar e tal, não sei o que. Embolou sua cabeça. Tanta informação que você não sabe mais de nada. Você até sabe, tem conhecimento, mas como você sabe tanta coisa misturada, tanta coisa sem dar detalhes o suficiente, você fica pulando de galho em galho e não sai do canto. Então isso acaba ali atrapalhando dentro do mercado. Acaba muito atrapalhando, porque você fica olhando a história dos outros e quer avançar o seu processo, e aí onde você se acaba, literalmente você se acaba. Contando um pouco dessa história, vamos para as 4 coisas que me fizeram sair da fase do 0 a 0. A primeira coisa é entender como funcionava o meu perfil. Eu não sei você, mas uma das coisas que me fizeram sair da fase do 0 a 0 para começar a ganhar de 100 a 500 reais por dia dentro desse mercado, hoje em dia eu ganho até um pouco mais, mas coisas que me fizeram sair ali foi entender o meu perfil, porque o meu maior erro era em questão do gerenciamento, de não conseguir respeitar o gerenciamento quando era para respeitar. Provavelmente, eu tenho praticamente 100% de certeza que você não sai dessa fase 0 a 0, possivelmente por causa do gerenciamento. Pelo fato de ser que você não respeita o gerenciamento, ou seja, você não respeita esse bem-vindo, você colocou um gerenciamento para você. Você entende sobre gerenciamento, mas não respeita nos dias negativos. 2, porque você não tem um perfil adequado para o seu gerenciamento, beleza? É porque você não respeita, ou o outro até você respeita, mas aí você está escolhendo um gerenciamento que não é legal para você e por muitas vezes você acaba saindo dele, coisa do tipo. Entender como funciona o seu perfil é de extrema importância para você escolher o gerenciamento adequado para você. Você é uma pessoa que curte fazer muitas operações? Você é uma pessoa que curte fazer poucas operações no seu dia? Você tem quanto tempo para operar? Tem que fazer essas perguntas. Você tem quanto tempo para operar? Você costuma fazer operações de Soro? Você sabe o que é Soros? Ou seja, fazer uma entrada com o valor do lucro? Você não curte fazer isso? Quando você vai fazer entrada de Soros, você sente que você acaba errando a sua entrada porque você fica mais nervoso, porque está com um valor mais alto. Então, tudo isso são perguntas importantes para você saber escolher qual gerenciamento sobre o seu perfil. Se você quer um conteúdo mais aprofundado sobre isso, coloca aqui nos comentários, tanto que dentro do método DAV eu passo ali para os alunos mais de 14 modelos de gerenciamento e explico exatamente qual é o melhor para cada perfil. Por isso, assim, porque cada pessoa é diferente da outra e isso é necessário, beleza? É comum, isso aí você vai ter. Então, se você quer um vídeo mais detalhado sobre isso, deixa aqui nos comentários. Show? Para entrar na segunda, eu precisei entender como eu funcionava no meu perfil de Edson, ou seja, fazer as perguntas certas para descobrir o meu perfil. Aprender a escolher um bom gerenciamento baseado nesse meu perfil. Como eu falei para você, você vai ter que fazer as perguntas certas, ter os modelos de gerenciamento diversos que a matemática te disponibiliza. E aí você, baseado nas suas respostas, você aprender a escolher um bom gerenciamento baseado no seu perfil, não no meu. Eu tenho um baseado no meu perfil de tempo, perfil de quantidade de operações, de se eu fico incomodado ou não com Soros, e tudo isso faz a diferença. Você tem que aprender a escolher um gerenciamento baseado no seu perfil. O próximo passo que eu fiz para sair da fase do 0 a 0 e começar a lucrar de 100 a 500 reais
por dia ali, utilizando o mercado financeiro, ajustar as falhas do meu operacional. Como assim, Edson? Você vai perceber que provavelmente alguns dos seus erros vai ser baseado técnico. Como é baseado técnico, você vai ter alguns errinhos operacionais. Como você já está na fase do 0 a 0, você já entende, você já sabe estratégia, sabe dessas paradas todas, mas algumas falhas ainda vão ocorrer ali para você precisar evoluir. Então, como você ajusta o seu operacional ou suas falhas operacionais? Cara, baseado nos seus erros. Você vai ter que analisar o que você está errando para não acontecer novamente. E como você faz isso, cara? Simples. Tira print das suas operações, analisa por que você errou. Você tem que saber responder exatamente por que você errou nessa entrada para você não cometer novamente. Isso é extremamente importante se você quiser evoluir pelo menos 1% por dia. E o quarto passo para sair dessa fase do 0 a 0 e começar a lucrar de verdade, ter uma mentalidade alinhada. Mas um ponto que poucos te contam: a sua mentalidade só vai estar alinhada se você tiver um operacional bem ajustado e um gerenciamento bem ajustado para o seu perfil. Se você não tiver isso, não tem mentalidade certa, porque você vai fracassar. A tendência de fracassar é muito alta, porque você vai estar perdendo dinheiro. Se fosse outro ramo, tá tudo bem, mas como é um ramo onde envolve financeiro, pesa. Então você tem que ter muito bem ajustado esses dois primeiros pontos, gerenciamento e operacional, e a mentalidade automaticamente vai estar alinhada a você. Você precisa ter isso em mente. Então a mentalidade alinhada representa você estar tranquilo, de entender muito bem que hoje é um dia ruim, eu levei loja, ou seja, fui estopado no dia. O operacional tá certinho? Fiz entradas certinhas? Fiz. Tá baseado no que eu estudei que dá certo? Tá. Então, vamos seguir, segue o fluxo, vamos seguir aqui e continuar, porque isso aqui só foi um dia ruim, amanhã tem um próximo dia, todo santo dia tem mercado, todo santo dia. Não vai mudar, todo santo dia tem, velho. Então, vamos seguir em frente, que amanhã tem mais. Isso só vai acontecer se você sabe muito bem o seu gerenciamento, suas metas que você tem, se o operacional que você escolheu está muito definido. Então, tudo isso só vai acontecer se essas ambas coisas acontecerem, porque vai ser uma consequência de uma mentalidade alinhada. Para te ajudar, eu criei um conteúdo bem específico sobre a parte operacional de marcação ali, de suporte e existência, que com certeza vai te ajudar a fazer esses ajustezinhos que você precisa para passar de nível, beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição um vídeo muito, mas muito poderoso de marcação de suporte e existência, que, cara, é nível mentoria para você ficar bom nessa parada, que é a nossa frase do dia aqui: pagar o preço vale muito a pena. Vale muito a pena. Vamos ser bom nessa parada. Vamos ser bom nessa parada, meu grande. Vamos ser bom porque vale muito a pena. O tempo vai passar de todo jeito. Então, se você está estudando, está crescendo, evoluindo, cara, vai valer muito a pena no final. Cara, hoje tenho tudo isso aqui, ó, graças a Deus, baseado nesse mercado maravilhoso, conquista e muito estudo. Não tem facilidade, foi muito estudo e dedicação para ficar bom nessa parada, e é isso que eu quero trazer para você quando criei esse canal. Quase me esqueci aqui. Se você chegou aqui é porque você é fora da curva, né? Já se inscreve no evento da Jornada TAV, tá aparecendo aqui na tela, cara, se inscreve, porque lá eu vou passar muita informação, muita coisa importante para você ficar bom nessa parada. Então eu vou contar um pouco da minha história, passar estratégia, tudo o que você precisa para dar os primeiros passos para ter resultados aqui dentro do mercado.